Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso. Para Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História, ok? O e-mail historiacom@outlook.com, Facebook, isto está lá no Facebook, eu estou postando exercícios, dicas todos os dias. E o celular para mensagem é o 3291650267. Temos que falar para você dos benefícios aqui do canal no YouTube, o canal East Sattler. Você entrando no canal East Sattler, se inscrevendo em nosso canal, que nos ajuda. Você entra lá em playlists. Em playlists você observa que são várias pastas, são várias playlists, como por exemplo, essas que estão marcadas: História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o Professor Igor. Essas que estão aí marcadas, História da América, História do Brasil, História Geral e Meio Ambiente com o Professor Igor, são playlists, são pastas de aulas muito completas mesmo, com o mais rico tipo de detalhe que uma aula pode ter. Beleza? Nada mais, nada menos. Olha só, são 104 aulas de História do Brasil, com o mais rico detalhe que possamos te ajudar. Aí você tem aqui dicas SPSEX, onde você está, dicas ESAs, pulo do gato, que são temas importantes, resumão SPSEX, ESA, Enem, entre outros. Acesse lá o nosso canal, entre lá em playlist e tudo mais. Essa aula é de uma prova da SPSEX de 2015, por isso a resolução de exercício. E o tema dessa questão é iluminismo. A questão é a número 36. Pessoal, esta questão, ela não é difícil. Tranquilo, pessoal? Ela não é difícil. Esta questão, ela requer um pouco de atenção. Por quê? Se vocês observarem, vocês já matam a charada já em duas alternativas aí que ele pede. Beleza? Mas vamos por partes, como diz o Jack Stripador. O movimento intelectual conhecido como Iluminismo ocorreu no século XVIII. Exatamente isso. Leia as informações abaixo. Então, vamos saber primeiramente o que é o iluminismo. Como o próprio nome diz, ele falou aí, o iluminismo ocorre no século XVIII, o também chamado século das luzes e entre outros. O que é o iluminismo, resumidamente? O iluminismo, pessoal, é um novo tipo de pensar. Mas um novo tipo de pensar, gente, ligado à política, à economia, ao social. Ou seja, professor, o Renascimento também é um novo tipo de pensar. Sim, beleza, ótimo. É um novo tipo de pensar. Os próprios renascentistas falavam que a idade passada, a chamada Idade das Trevas, não significou nada para a humanidade. É errado, mas é um novo modo de pensar. No Renascimento, nós temos o quê? O renascimento da cultura greco-romana de novo. Beleza. O iluminismo também é um novo tipo de pensamento, só que é um pensamento mais crítico. Ele vai criticar em cheio o quê? Isso mesmo, o antigo regime, o absolutismo daquele momento. O Renascimento é um modo de pensar? Sim, exatamente. É um novo modo de pensar. Só que ele não tem uma ruptura tão forte no absolutismo. O iluminismo, pessoal, já é os passos lentos, já a pataba da beirada do absolutismo. Tranquilo, pessoal? Por quê? Com as ideias iluministas, nós vamos observar que com a Revolução Francesa, várias monarquias irão cair. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então o iluminismo é uma crítica a quê? Ao antigo regime. É uma crítica política, econômica, social. Tranquilo, pessoal? Por quê? Principal característica do iluminismo. Nós temos várias características do iluminismo que também confunde também com as do Renascimento. Tranquilo, pessoal? Como que o racionalismo e entre outras. Só que o iluminismo nós temos o empirismo, né? A ideia da experiência. Como dizia John Locke, né? Na sua tábula rasa, o homem vem como
a sua mente como uma folha em branco. Com o passar do tempo, com as experiências que ele vai tomando pela vida, essa folha começa a se preencher. John Locke, um dos principais iluministas aí também, com essa ideia da tábula rasa. Aí nós temos, pessoal, no caso da expressão, da liberdade de expressão, Voltaire. Voltaire vai ser importante porque ele vai dizer que tudo eu vou lutar até a morte do que eu digo, né? E do que você não aceitar. O que eu quero dizer com isso? Ele dizia que ia defender até a morte aquilo que ele dizia, para que ter essa liberdade de expressão, mesmo que ele esteja errado. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós temos que observar também aqui é a igualdade. Mas só que, pessoal, essa igualdade no iluminismo, nós não podemos tomar alguns cuidados. Por quê? Essa igualdade é uma igualdade mais jurídica. É uma igualdade que a pessoa tem direitos iguais a outras. Não é uma igualdade nem social nem econômica. Por quê? Social é a classe que a pessoa pertence e econômica é o tanto que ela recebe. Aqui nós temos uma igualdade mais jurídica. Por quê? Nós temos dois temas muito importantes. A liberdade e a igualdade, defendidas no iluminismo. A liberdade, ela é plena. Todo mundo nasce liberto. Isso é pleno. Só que a igualdade, ela é restrita, é em estrito senso. Ou seja, com o passar do tempo, essa pessoa, o mundo pode desenvolver desigualdades. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós temos que também entender, a parte anticlerical, né? Essa parte de que o Estado laico, a separação do Estado e a Igreja, o intrometimento da Igreja Católica em situações políticas e ideológicas, o liberalismo econômico, que nós vamos aqui já para a parte da economia, nós falamos aqui mais do social, nós vamos agora para a parte da economia. Nós falamos de quê? Nós falamos da crítica ao quê? Ao mercantilismo. Exatamente isso. A política econômica adotada no antigo regime é o mercantilismo. O intervencionismo do Estado, né? Essa intervenção muito grande do Estado na economia. Os iluministas, os liberais, nesse caso, eles vão criticar, os liberalistas econômicos vão criticar esses preceitos do mercantilismo. Tranquilo? Aí nós temos o caso dos fisiocratas e no caso o liberalismo de Adam Smith, né? A ideia da mão invisível, né? A menos intervenção possível do Estado e entre outros. Uma crítica ao mercantilismo. O liberalismo político, defendido no iluminismo, a ideia de que de Montesquieu, a ideia da repartição dos poderes, os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, criticava o que no absolutismo? Essa centralização muito grande, esse poder central muito grande na mão dos monarcas. Tranquilo, pessoal? Depois, com o passar do tempo, caso aqueles reis, caso aqueles monarcas não adotassem essas medidas liberais, o que restaria para eles seria o quê? O fim dos seus reinados. Exemplo mais clássico, Revolução Francesa com Luís XVI. Só que nós temos também reis, monarcas, que vão adotar medidas. Essas medidas serão também imbuídas de ideias iluministas, só que é uma mesclação com ideias do absolutismo e com o do iluminismo. Por que esses monarcas tentam adotar essas ideias iluministas também? Um objetivo muito comum, não perder o poder. Tranquilo? E numa tentativa também de tentar modernizar. A Inglaterra passa por uma revolução industrial, está se despontando. Eles caírem direto nessa ideia liberal era se afundar em dívidas e crises econômicas. Por quê, pessoal? O mercantilismo ele é combatido pelos iluministas. Isso mesmo. Só que muitos reis, muitos monarcas, os chamados déspotas, né, esclarecidos,
o que nós temos que, ou reis iluminados, serão o quê? Eles vão adotar práticas mercantilistas, mas com ideias iluministas. Como assim, professor? Por que eles não viram liberais, vai para a liberdade econômica direto? Por quê, pessoal? O mercantilismo, pessoal, em muitos estados, era uma coisa atrasada. A economia de vários estados estava atrasada. Nesse absolutismo muito aprofundado, nesse mercantilismo, eles mudaram de um dia para o outro. Nessa ideia do liberalismo, seria o quê? Levar a uma crise muito grande. Tranquilo? Então, continua com ideias absolutistas, só que adotam novos modelos iluministas, né? Tentam modernizar. Aí, nesse caso, nada mais nada menos, nós temos o Marquês de Pombal, a ideia também de o quê? Da expulsão dos jesuítas, e entre outros. Beleza? O que nós temos que entender aqui, primeiramente? A primeira alternativa fala: o pensamento político e econômico dos iluministas, político e econômico, correspondia aos anseios da burguesia. Beleza. E ambos se opunham ao positivismo. Pessoal, o positivismo é uma coisa que vai ser lá mais para frente. Então, já está fora. Beleza? O período ficou conhecido como Século das Luzes. Beleza, correto. Corretíssimo essa alternativa 2. Número 3. Os iluministas combateram o absolutismo monárquico, o mercantilismo e o poder da igreja. Exatamente isso. Eu acabei de falar para vocês aqui agora a ideia anticlerical, o liberalismo econômico, o liberalismo político. Essas ideias do iluminismo são críticas a quê? Ao chamado antigo regime. Que antigo regime é esse? O poder central na mão dos monarcas e a ideia do mercantilismo. Tinha que ser deixada de lado. Número 4. O iluminismo encontrou forte resistência entre os adeptos do liberalismo. Ao contrário, né, pessoal? Não tem nada a ver. Beleza? Então, qual que estão corretas? As corretas são a alternativa 2 e 3. Qual que é a letra? Exatamente isso. 2 e 3. A letra E. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Espero que tenham gostado. E lembrando, pessoal, aqui no nosso canal, no Sattler, vocês têm aqui tudo aqui no canal, pessoal, que vão ajudar vocês nessas playlists aqui com carinho. Olhem essas playlists. Tem um carinho maior com essas playlists, porque foram feitas especialmente para vocês. Por quê? História geral, História da América. Eita, não, professor, você tá doidão, hein? Você tá doido, tô mesmo. Pessoal, eu tô voando aqui, vocês viram aqui que eu dei umas pescadas aqui no meio da aula. É porque eu tô pensando em outras coisas, porque final de semana agora, hoje é dia 8 de setembro, final de semana é a prova da SPSEX. Então, nós estamos aqui dando uma atenção a mais para o pessoal da SPSEX. Tivemos um simulado aqui agora, antes de gravar essa aula, no nosso Zap Zap, nas turmas do Zap Zap do CHC, beleza? Então, as playlists de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, tem uma atenção muito grande, pessoal. São aulas muito completas mesmo. Beleza, pessoal? Espero vocês aí na nossa próxima aula. Valeu. Próxima não, né? Essa é a última, porque a prova já é esse final de semana. Já estamos aí na beira da prova, gente. Meu Deus. Então, pessoal, vocês que vão fazer a prova... Ah, professor, tô assistindo essa aula em 2020. Então, no começo do ano. Pô, velho, foi mal, mas essa aula tá sendo gravada aí nas vésperas da prova, aí, ó, no último minuto, no acréscimo do juiz. Então, pessoal aí que vai fazer a prova e futuramente que for fazer, atenção, pessoal, redobrada nas questões, beleza? Continua acessando aí. Lembrando, vai parar só nessas aulas? Não, nós teremos mais aulas ainda de resolução de exercício da SPSEX. Beleza, pessoal? Daremos uma parada, mas voltaremos depois. Beleza? Continuando. Valeu. E tenham cuidado aí, pessoal. Dê uma atenção a mais aí nas playlists aí. Valeu.